E aí, galera do Nota Máxima, aqui é o professor Francis Zoton e hoje a gente está aqui para falar um pouco de toda essa confusão que está acontecendo, um problema muito sério de contaminação então de etileno glicol e dietileno glicol em algumas marcas de cerveja. Na verdade, são algumas marcas pertencentes a um grupo, né, um grande grupo. Tá? Francis, quem são essas substâncias, né? Vamos falar da parte química aí do que está acontecendo. As duas substâncias comentadas, tá, são etileno glicol e dietileno glicol, tá? Você pode ver na imagem, por exemplo, aqui quem são elas, né, a nível molecular. Elas pertencem ao grupo álcool. Isso é super importante. Reparem esse detalhe que mais tarde comentar alguns outros detalhes e isso vai estar linkado. Mas então, tanto o etileno glicol quanto o dietileno glicol pertencem ao grupo álcool, a função orgânica chamada álcool, né? O etileno glicol ele é um diálcool, né? Ele tem um nome um nome oficial que é o etanodiol, perfeito? Existe o etanol, que é um monoálcool, né? E o etanodiol, que é um diálcool. Então, galera, você está pensando assim, mas você já tem álcool na cerveja, o que esse álcool faria uma diferença? Ele gera problemas? Gera problemas, né? A gente vai esclarecendo ao longo disso, muitas perguntas vieram ao longo da semana, depois que a gente divulgou que ia ter essa live, então, hoje aqui na quarta-feira, vieram algumas perguntas por e-mail, por Nota Máxima, a galera achou a gente e a gente vai respondendo, né, nesse tempo que é permitido aqui para você poder entender, né, tanto a parte química como um pouco da parte biológica. Tá, então, a gente está falando de dois diálcoois, né? O etileno glicol e o dietileno glicol. Quais são as características físico-químicas, né, desses compostos? O etileno glicol, como ele é um álcool, ele tem, né, você viu na imagem anteriormente aqui, ele possui dois grupos hidroxila, o que torna ele muito solúvel em água. Ele por si só é um solvente, é um ótimo solvente, né? Esse grupo aí de dióis, eles são ótimos solventes. Ainda mais para substâncias polares, né, já que eles têm esses grupos hidroxilas. A interação deles é do tipo, né, ligação de hidrogênio, se faz assim com água, né, essa interação desse álcool com água, desse álcool com álcool, então é uma interação muito forte, muito boa. Então são ótimos solventes. Outra aplicação deles é como anticongelante. Em países onde o inverno é mais rigoroso, eles usam esses álcoois como anticongelante para a água do radiador. Evita esse congelamento, então, ali, né, e o carro não tem um mau funcionamento. Mesmo em países como o nosso, de clima tropical, algumas regiões são mais frias, a gente percebe isso aqui no sul, por exemplo, e então ele está presente lá no líquido para radiador. E aí você está se perguntando, o líquido para radiador está presente na cerveja, mas né, como, da onde, por quê? Vamos caminhando, né? Vamos construindo essa ideia aí. Então, galera, eu te falei de características físico-químicas, né, desses dois álcoois. O etanodiol, por exemplo, tem um ponto de fusão ali em menos 13 e de ebulição em menos 180 aproximadamente, tá? Eles podem ser usados para baixamento do ponto de fusão da água, né? Então, eu evito o congelamento da água, como te falei na questão do radiador. Fabricação de sorvetes, eles estão presentes também, tal. E o efeito crioscópico, esse é um efeito crioscópico, né? Baixar o ponto de fusão é um efeito crioscópico. E ele pode até ser usado para aumento no ponto de ebulição da água. Já que ele se mistura super bem e tem um ponto de ebulição bem superior ao da água, ele provoca esse aumento na ebulição, efeito ebulioscópico, e essa diminuição no ponto de fusão. Esse é o efeito crioscópico, né? Então você consegue até calcular essa variação. Então, galera, eu estou te falando aí da parte realmente química da substância. Eu não toquei no assunto cerveja ainda, né, que é o que está aí girando na mídia, um dos mais variados tipos de informações. Né? A gente tem que tomar muito cuidado sobre o que fala, porque, né, tem muita notícia falsa girando, tem notícias verdadeiras, né, tem exageros, tem verdades, a gente tem que ir com calma ali. Agora, o que acontece, né? Esse álcool, já que a gente conhece já a parte molecular, a parte físico-química, em que momento da fabricação da cerveja ele está presente? Bom, galera, ele não é produzido em nenhum processo de fermentação que passa a cerveja, né? Ali você tem açúcares por ação enzimática gerando etanol. Esse é o álcool presente em qualquer bebida alcoólica. Destilada fermentada é o etanol, é o álcool etílico, né? O glicol, né? O etileno glicol, ele não é formado em nenhuma etapa, por ação de nenhuma enzima. Mas, então, de onde ele pode ter vindo, né?
Bom, galera, como eu falei para vocês, por isso que o começo né, da nossa live é importante. Eu falei para vocês que ele funciona como um anticongelante. Ele está presente nas serpentinas, ok? Nas serpentinas, então ali, até de uma chopeira, enfim, para fazer o quê? Evitar o congelamento da água que está resfriando a serpentina. Né? Então, você tem aí nos tanques, por exemplo, de fermentação, etileno glicol para evitar o congelamento da água. Então, há uma teoria de que alguma perfuração, algum vazamento pode ter introduzido o etileno glicol, né, ou dietileno glicol, no material da cerveja. Então, há essa teoria. Né? Há essa teoria. E aí a gente vê algumas coisas que impossibilitam essa teoria ter sucesso. Por exemplo, né, se essa teoria fosse válida, você teria um lote contaminado. Né? Os tanques lá dessa grande empresa, esse grupo chamado Baker, né, que pega várias marcas, você veja, uma delas a Belo Horizontina, né, você vai tem uma série de marcas ali, mas essa foi a que mais, né, foi comentada. Seria um lote, né, o tanque que eles usam é para 18 mil litros, o que daria 30 mil garrafas de cerveja. Então, olha quanta garrafa contaminada. Mas você teria um lote contaminado, se o problema fosse estrutural ali naquele tanque, né, que é na forma de um cone, enfim. Um vazamento de etileno glicol do aparato pro mosto ali, né, para a parte de fermentação. Mas eles descobriram mais lotes contaminados, 11 lotes contaminados, né? E não só na marca Belo Horizontina, em várias cervejas do grupo Baker, por exemplo, né? Então, você tem aí, possivelmente, algo que não é estrutural, né? Então, a teoria de uma ação criminosa, né? Desde um funcionário adulterando ali, né? Adicionando isso no processo de fabricação, né? E aí é uma tese muito forte da água estar contaminada pelo etileno glicol. Né? Então existe isso. Bom, galera, então no começo da live eu te falei da parte química, agora de possíveis, né, formas de contaminação desse material da cerveja, né, aonde se a água, mas se a água veio contaminada por esse álcool, não seria perceptível, ele é muito solúvel em água. Lembra? Eu falei, ele é um diálcool, então ele é muito solúvel em água. Né? Se mistura perfeitamente com ela, você não teria como ver o aspecto, né? Teria que ser feita uma análise antes disso. Né? Beleza, então eu comentei das partes físico-químicas, mostrei aí aspecto molecular, possíveis teorias de como esse álcool, né, entrou aí em contato com a cerveja. Agora, e no corpo? Né? Esse álcool ele é benquisto, não é? Em relação ao etanol, ele é mais tóxico, menos? Bom, pessoal, o etanol ele é metabolizado pelo nosso corpo, né? Há uma enzima que degrada chamada álcool desidrogenase, perfeito? E o etanodiol ele é metabolizado pela mesma enzima álcool desidrogenase. Olha que detalhe importante, né? Esses dois álcoois eles competem pela mesma enzima, álcool desidrogenase, né? Então isso vai metabolizar tanto o etanol, quanto o etanodiol, quanto o dietileno glicol, enfim, e assim você tem ele sendo consumido pelo corpo e aí não te fazendo mal. O problema é a quantidade, né, que uma pessoa ingeriu. A dose letal é de 1,6 ml por quilo de peso corporal. Né? Uma pessoa de 80 quilos, faz os cálculos, né? Então, você vai ter essa dose letal, 1,6 ml, praticamente 1,7 grama, né, por quilo de peso corporal. A densidade desse álcool ela é semelhante da água. Então, olha, né, o quanto uma pessoa iria consumir. Isso é considerável, cerca de 130 ml mais ou menos ali, uma pessoa de 80 quilos teria que consumir. Seria mais ou menos esse cálculo, né? Isso numa garrafa de 600 ml, por exemplo, numa garrafa, né, é um quinto dela, é bastante, né? Ou a pessoa consumiu muitas garrafas, né? Enfim, a soma desse etileno glicol veio a causar a morte, então, né, dessas pessoas que a mídia já divulgou. Bom, galera, então, e agora a parte química desse mal à saúde, como é que funciona? A gente está falando de um diálcool, perfeito? Então, esse diálcool ele pode ser oxidado, como o etanol também é oxidado no corpo, e esse diálcool, esse etanodiol, ele vai acabar se transformando em ácido oxálico, certo? Que seria o ácido etanodioico. Então, olha só a reação, né? Então, no corpo pode acontecer uma oxidação desse etanodiol, e o etanodiol, então, ele chegaria a formar ácido etanodioico, que seria o ácido oxálico, né? O nome comum dele é ácido oxálico. Até aí,
Tá? Tudo bem. O problema é que pelo teu sangue, pelo teu corpo, circula muito cálcio. Então você teria, e os dois têm uma afinidade, o ânion oxalato com o íon cálcio, você tem um casamento perfeito. E a formação de um sal altamente insolúvel. Né? É onde as crises renais começam a aparecer. Né? Então você vai ter um depósito de oxalato de cálcio, ok, no teu sistema renal. Você compromete o teu sistema renal. Né? Por isso se fala da síndrome, né, nefroneural, por exemplo. Então, essa deposição, viu? Formamos um sal insolúvel ali, né? Esse é um grande problema. E o que acontece é que o etanodiol vai se espalhar por todo o corpo. Né? Então, você pode ter deposição de cálcio também no teu pulmão, ok? No sistema nervoso. Então, você pode ter edema cerebral, você pode ter edema pulmonar. Olha o nível, né, do quanto isso pode ser tóxico. O cálcio está tranquilo no teu corpo, né? Mas quando encontra o ânion oxalato, que veio, né, do etanodiol, por exemplo, a gente está formando sais insolúveis. Né? E até no coração eu posso ter essa deposição. Então estamos falando de problemas nervosos, cardíacos, respiratórios, não comentei do fígado, mas problemas hepáticos, renais. Então, quer dizer, é um mal gigantesco ao corpo. Né? Se a pessoa perceber que está com intoxicação então ali de etanodiol, uma diálise ela ajuda muito, né? Por quê? Porque esse álcool pode ser retirado do sangue então ali através de uma diálise. Ele é um soluto, né? Mas aí a pessoa ela tem que procurar ajuda, né? França, essa pessoa vai procurar ajuda, por exemplo, mediante aqui sintomas, né? Os iniciais, tontura, vômito, o que parece até às vezes uma intoxicação alimentar, pode ser o início, né, de um quadro de contaminação por etanodiol. É perfeito, mas você viu então o trajeto que fez esse nosso ácido, esse nosso álcool etanodiol, ele acabou em oxalato de cálcio, né? E também há uma outra conversão em ácido glicólico, tá? Ácido glicólico. O ácido glicólico, ele pode mudar o pH, ok, ali do teu corpo também, o pH do sangue. Galera, e o pH do sangue, ele é algo muito limitante, né? Gira ali perto de 7,35, 7,4. E o que acontece? Esse ácido glicólico pode baixar o pH, causando acidose sanguínea. Tá? E a gente sabe, em função de outras contaminações, como CO2, mas que a acidose sanguínea pode levar a pessoa à morte também. Né? Então, desbalancear o pH sanguíneo em função do ácido glicólico, tá? É outro grande mal que esses glicóis aí presentes na cerveja pode causar. Perfeito? Então falamos do aspecto físico-químico, comentei com vocês ali em função o quanto seria a dose letal, como teria sido essa contaminação, e agora essa parte bioquímica, né? O lado biológico da coisa com o lado químico dela, então você vê os males que, né, pode causar. Bom, galera, então algumas perguntas vieram nesse sentido mais da biologia e você vê como as coisas estão muito linkadas, né? Mas muito linkadas mesmo, perfeito? Outra, né? Algumas perguntas que chegaram ao longo da semana pra gente, por exemplo, falaram da questão, por exemplo, ali Olha só uma pergunta que rolou. Francis, tem algum antídoto, tem alguma coisa que possa amenizar, eu posso ingerir alguma coisa contra, né, ou para combater a presença ali do etilenglicol? Olha o que eu vou te falar. O antídoto para o etilenglicol é o álcool, etanol. Por quê? Agora há pouco na live eu falei que o etanol e o etilenglicol eles competem pela mesma enzima, que é a alcoodeshidrogenase, que aqui metaboliza o álcool para a gente. Como os dois pertencem à mesma função álcool, a alcoodeshidrogenase, ela consome então ali etanol, mas ela vai consumir também etanodiol. Então você vai descontaminar teu corpo com etanol. De que maneira? O tempo de meia-vida do etanodiol no corpo, ele é de 3 horas e meia aproximadamente, né? Então tu vê que não é um consumo linear, né? Então se a pessoa tem 100 gramas, por exemplo, né, 100 gramas de etanodiol no corpo, daqui 3 horas e meia ela vai ter 50. Para quem aprendeu o tempo de meia-vida com radioatividade, se usa na medicina também aqui envolvendo o consumo, né, metabolização de substâncias, tá? Então o que acontece, pessoal? A cada 3 horas e meia o que tem de etanodiol no corpo é consumido. Pegou? Só que se o corpo contém etanol na circulação sanguínea, essa meia-vida vai para 15 horas. Legal? Mas
Isso é bom ou ruim? Isso é bom porque você vai acabar, na verdade, aí, metabolizando mais lentamente, né, o etanodiol. Vai sendo mais lentamente convertido em ácido oxálico. Perfeito? Né? Então, diminuir o tempo de meia-vida dele acaba sendo, né, útil para a gente. Então, o etanol acaba sendo aí, né, um antídoto. Perfeito? Galera, então, há muita notícia girando por aí, sempre muito cuidado, né, ao falar ou acusar alguma coisa. Perfeito, né? Toma muito cuidado, então, ali, né, com o que circula de informação. E eu quis esclarecer a parte química da substância, quem ela é, da onde possivelmente ela veio, né? Se é formada no processo de fabricação de cerveja ou não, e até a parte biológica, né? Aonde ela ataca, como que a química, né, está envolvida nisso aí. E espero ter esclarecido aí muitas dúvidas que você tem. Um abraço, galera do YouTube, galera do Nota Máxima, e a gente se vê aí com mais informações, né, em breve. Tchau, tchau.